Meus amados, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no tema proposto para esse dia tão especial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu estarei lendo versículos 45, 46 e 47. E enquanto os amados estão procurando, eu quero externar a minha gratidão pela vida do pastor Edinaldo, nosso amigo. Todos os companheiros que estão aqui são nossos amigos também. É uma honra estar com vocês aqui, viu? Bênção de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor desse setor, pastor Fábio Tuponi, e trago as saudações do meu pastor setorial, ali do setor 107, São Caetano do Sul, pastor Valdivino. Os irmãos querem receber a paz? Quem achou, diga amém. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei-te, tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas minhas mãos. E a igreja diga glória a Deus, e podei-vos tomar assento. Meus amados e queridos irmãos que aqui estão em corpo presente, e também os amados que estão acompanhando pelas redes sociais e que ainda irão acompanhar em uma outra oportunidade, porque haja visto que está sendo gravado a história de Davi e Golias. Se passa em um contexto em que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. O texto, ele nos mostra um cenário que um soldado filisteu está à procura de alguém capaz de derrotá-lo, e assim dá por vencida aquela batalha. É nesse cenário que entra Davi, um jovem pastor de ovelhas, que viera trazer mantimentos para os seus irmãos mais velhos, que estavam no campo de batalha, a mando de seu pai Jessé. Mas quem eram os inimigos de Israel? Nos livros de 1º e 2º Samuel, os filisteus são apresentados como um dos principais inimigos a ser batido. Saul, ele foi ungido como rei para derrotar os filisteus. Em 1 Samuel 9, no versículo 16, está escrito que Saul foi ungido como rei a fim de livrar Israel das mãos dos filisteus. Em 1 Samuel 23, 27, em 1 Samuel 31, de 1 a 13, está escrito que Saul, ele falhou em sua missão e foi incapaz de vencer os arques e rivais de Israel, a saber, os filisteus. O rei Saul
ele foi rejeitado por Deus, pois o sucesso do reinado de Saul só durou apenas 2 anos, tempo em que o rei foi fiel a Deus. Os outros 38 anos de reinado foram de fracassos, porque ele não fez aquilo que estava de agrado aos olhos de Deus. Agora Deus, ele rejeita Saul e ele escolhe um rei segundo o seu coração. Em 1 Samuel 13, versículo 14, está escrito que no lugar de Saul, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Em 1 Samuel 16, 13, está escrito que Davi, ele é ungido como rei, e daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Notamos a fonte da força de Davi, o Espírito do Senhor, que tinha se apoderado dele. Em Atos 13, 22, está escrito que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 17, a narrativa destaca que Deus levantou Davi para que seus propósitos em relação a Israel e ao mundo fossem cumpridos. Acredita-se que esse Davi tinha entre 15 a 17 anos de idade quando recebeu a primeira unção para ser rei na casa de seu pai em Belém. Passa-se alguns anos e quando Davi tinha aproximadamente de 20 a 23 anos de idade, em 1 Samuel, no capítulo 17, os versículos 17 ao 23, a narrativa destaca que Jessé, pai de Davi, ordena que Davi leve grãos torrados e pães para os seus irmãos no acampamento, mas também que levasse queijo para o comandante. Davi, ele vê o gigante afrontando o Deus de Israel e fica incomodado com aquilo. Davi, quando ele chega no vale de Elã, quando ele chega ali, aquele gigante, quando ele vai chegando justamente quando o exército de Israel saía para a batalha, e houve o desafio do gigante Golias. E em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 4, a narrativa destaca que o gigante Golias tinha aproximadamente 2,97 metros, de acordo com o relato bíblico de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 4. Golias era um guerreiro filisteu de estatura gigantesca, cuja voz se ouvia claramente através do vale, intimidando o exército de Israel durante 40 dias. Durante 40 dias, os detalhes sobre a couraça e a armadura do gigante Golias. Golias usava uma couraça trançada de escamas, feita de bronze. O peso da couraça era de aproximadamente 57 a 60 quilos. Golias usava um capacete de bronze. Golias usava cravas, proteção para as pernas de bronze. Golias usava e carregava um dardo de bronze entre os seus ombros. Golias usava uma lança cuja ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, aproximadamente 7 quilos e 600 gramas. Golias usava uma espada. Em 1 Samuel 17, 7, a narrativa destaca que diante de Golias ainda ia um escudeiro segurando o escudo para Golias. Davi questiona sobre a recompensa por matar o gigante, mostrando a coragem
enquanto os outros soldados fugiam com medo, Davi estava firme na fé para defender a sua fé e o Deus que ele cria, o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava. Deus, meus amados e queridos irmãos que aqui estão, e você que acompanha pelas redes sociais, Deus pode lhe dar uma vitória, uma vida de vitória. Deus pode lhe dar uma família abençoada. Deus pode lhe dar uma carreira de sucesso. Deus pode lhe dar uma vida de grandes realizações. Mas tudo que Deus faz na vida do homem, na vida da mulher, existe um propósito. E qual que é o propósito de Deus abençoar um homem, de Deus abençoar uma mulher, de Deus tirar você do lixo e colocar sentado no lugar dos príncipes? Qual o propósito? É de adorar o nome do Senhor, é de glorificar a Ele. Urai candurei machora candarabagai. O propósito é que tudo é por Ele, dele e para Ele. Irmãos, toda a glória é dele, todo o poder é dele. Quem faz é Ele. Quem traz existência às coisas que não são é Ele. Quem merece ser honrado é Ele. Quem merece ser adorado é Ele. Quem merece ser glorificado é Ele. É Ele que traz existência. Ele abre o que está fechado. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ele quebra os laços, Ele desata os nós, Ele derruba as muralhas, Ele derruba as portas de ferro. Ele vai na frente, lutando, pelejando. Ai, glória a Deus, para que seu nome seja glorificado. Urabacantarabachúria candarabagai. Então, o propósito de tornar conhecido o nome de Jesus, Deus, Ele quer usar a sua vida dentro dos propósitos do seu reino. Deus quer usar a sua história particular, a qual ninguém dá valor. Deus quer mudar a antiga história de fracasso, de derrota, pois o propósito de Deus é escrever na sua vida uma nova história de vitória. Quem recebe essa palavra? Urabacante urebahas. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença. Observe que o texto é claro em dizer que o gigante, ele passou 40 dias afrontando o exército de Israel. Eu não sei quantos dias, eu não sei quantos meses, isso aqui é profético. Eu não sei quantos anos esse gigante tem te afrontado. O gigante da dúvida, o gigante da enfermidade, o gigante até mesmo lá no âmbito familiar. Mas o Deus de Israel é o Deus da igreja. Ele está presente aqui. E Ele diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você entra na batalha já com o título de mais que vencedor. Isso aqui é algo maravilhoso. Então a palavra é: não tenha medo. Não tenha medo do gigante que está te desafiando no teu âmbito sentimental. Quem sabe você foi decepcionado sentimentalmente. Alguém decepcionou você. É um gigante na sua vida. O seu sentimento emocional. Esse gigante, ele não vai prevalecer. Não tenha medo do gigante que está te desafiando no âmbito conjugal,
Quem sabe não está dando mais certo, você, sua esposa, seu esposo, está tendo muita confusão, muita briga, muita discussão, é um gigante, mas hoje é dia de queda de gigante no teu lar. Rai, Kondai, Sheimai. Não tenha medo do gigante que está desafiando no teu âmbito físico. A enfermidade entrou na tua vida. O médico da terra, ele está preocupado. A tua família está preocupada. O médico da terra colocou um ponto final, colocou dias, mas o médico por excelência vai descer e esse gigante físico não vai permanecer, porque ele vai colocar uma vírgula na frente do ponto e vai continuar história de crente. Ele opera sem usar bisturi. Urai Kandoro Alabas Urebacando Urebahai. E ele está visitando os hospitais agora, a tua casa. Pessoas que estão desenganadas pela medicina vão glorificar o nome do Senhor. Curas haverão agora, em nome de Jesus. Receba a sua cura, você que está acompanhando pelas redes sociais. Não tenha medo do gigante que está te desafiando no teu âmbito financeiro. Quem sabe a empresa parece que vai fechar, parece que não vai dar certo, parece que as pessoas que compravam antes estão sumindo. E você está falando, eu não vou ter recurso para pagar os funcionários, eu não vou ter recurso para colocar o estoque de volta. Ai, como está difícil a vida financeira, o gigante está grande, mas esse gigante vai cair em nome de Jesus. Não tenha medo do gigante que está te desafiando no teu âmbito familiar. Quem sabe você está aqui, mas está preocupado com teu esposo, com teu filho, com a tua filha, que se distanciou dos caminhos do Senhor, que não voltou mais para a casa do Pai. Aquela pessoa que antes era tão firme no propósito. Membros da tua família, o gigante entrou e está afrontando, mas ele não vai permanecer, ele não vai permanecer em pé. É mentira de Satanás que a tua família vai se perder, é mentira de Satanás que os teus não virão para o Senhor. Gigantes cairão, afrontas cairão, e o Senhor vai resgatar almas para a glória do seu nome. Quem recebe? Eu estou sentindo a presença. Porque o maior propósito de Deus é a salvação da alma, irmãos. É uma vida eterna com o Senhor. Não tenha medo do gigante que está te afrontando no teu âmbito emocional. Não tenha medo do gigante que está te afrontando no teu âmbito espiritual. Você não tem mais desejo de vir à casa do Senhor, você não tem mais desejo de orar, você ajoelha e não tem mais nada para falar, você não tem mais desejo de estar na casa de Deus para ouvir uma palavra. O gigante está desafiando, você está morno, ficando frio espiritualmente, mas em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, esse gigante da frieza vai cair. Deus vai renovar forças, desejo de estar na presença dEle. Porque em primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 4,
João, o apóstolo do amor, ele disse: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem recebe essa palavra? O gigante fica pequeno quando o maior está dentro de você. O gigante desaparece quando você tem a convicção que o maior já está dentro de você. Urabacandalai, Uramanacandarábia. Em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Esse gigante, ele vai sair em disparada. Esse gigante que te afronta vai sair correndo. Por um caminho ele vem, mas vai voltar por 7, porque a vitória já está decretada. É só ser fiel ao Senhor, é só colocar a vida no altar, é só colocar sua vida na presença do Senhor. O gigante não tem poder para vencer essa guerra. Maior é o que está em você. Davi, ele enfrentou o seu gigante. Davi, ele não se deixou levar por aquilo que os outros falavam dele, porque muitas pessoas querem desanimar você, muitas pessoas querem tirar a sua fé, tirar o seu foco, tirar o seu objetivo. Em 1 Samuel 17:28, a narrativa destaca que para o seu irmão Davi era só um pastor presunçoso e curioso. Em 1 Samuel 17:42, a narrativa destaca que para o gigante Golias, Davi era apenas um menino. Ah, meus irmãos, em 1 Samuel 17:24-26, a narrativa destaca que quando todos fugiram e os acovardaram, Davi teve a ousadia de enfrentar Golias. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, 35 e 36, a narrativa destaca que antes de Davi matar Golias, ele já matava animais que ameaçavam as ovelhas do seu pai. E quando nós pensamos em batalha, nós vemos que guerras, logo nós pensamos em armas bélicas, em força bruta, em tecnologia e coisa desse tipo. Porém, quando olhamos para o contexto de Davi, vemos que a Davi são oferecidos os melhores recursos possíveis, até mesmo a armadura do rei Saul. Porém, Davi optou por algo que era do seu uso rotineiro. Poderíamos ficar pensando, mas se Davi, ele tinha recursos melhores, por que então não usar? Por que então preferir coisas simples? Porque Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha no que não são, para provar que é poderoso. Oh, glória a Deus! É daí que tiramos a lição. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Deus vai nos usar com o que temos e temos de melhor, com aquilo que nós temos, com os dons, habilidades que Deus tem nos dado, Ele vai aperfeiçoar. Em 1 Samuel 17:45, a narrativa destaca que Davi reconhecia que a sua vitória não viria por a sua habilidade, por forças, mas sim por ele se propor a lutar em nome
do Senhor dos exércitos. Meus amados, Davi venceu Golias porque a sua fé estava firmada no Deus vivo. Em 1 Samuel 17:45, Davi disse: eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Disse o jovem pastor àquele gigante. Em 1 Samuel 17:51 e 52 está escrito que a vitória de Davi sobre Golias representava o início da ruína dos inimigos de Israel, pois com a morte do herói dos filisteus, os homens de Israel e de Judá perseguiram e venceram os seus inimigos, conforme está no texto. A vitória de Davi sobre Golias animou os soldados israelitas a derrotarem os filisteus. Davi, ele foi um instrumento para livrar Israel das mãos dos filisteus. Em 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo 18, a narrativa destaca que o Senhor falou a Davi dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Só temos grandes vitórias se permitirmos que Deus use a nossa vida. Nós somos o endereço de Deus na terra. Deus quer usar a sua vida para Ele ser glorificado através da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Definitivamente, meus amados, Deus, Ele não vai usar minha vida e não terei sucesso se me aventurar e fazer alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Eu tenho que estar dentro da palavra, viver a palavra, andar pela palavra, crer na palavra, e a palavra se responde e se responsabiliza por aquilo que está contido na palavra. Jamais você vai ter vitória vivendo no engano, jamais você vai ter vitória vivendo uma vida de mentira, uma vida que não está dentro da palavra. Mas seja fiel a Deus, seja correto e viva a palavra, e gigantes cairão e a vitória chega em todos os âmbitos da sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Davi, ele nos ensina a submissão a um Deus que é dono da história. Davi, ele nos ensina a submissão a um Deus que o tempo todo é o controle de tudo. Porque Ele não está apenas no controle, Ele é o controle de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Por gentileza, fique em pé. Pastor Edinaldo vai estar lendo aqui os nomes. Irmãos, pela internet, pedidos de oração. Quem pede oração aqui é Joel Alves, oração pela família, oração por Joelson e Joelma e Vinícius. A paz do Senhor, irmãos. Continuo orando pela minha mãe Alaide, pois creio que Deus está agindo. Quem pede é Gesiel da Silva. O irmão Reinaldo está assistindo lá da Bolívia e manda saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mas ele pede oração, irmãos, porque estão enfrentando uma grande epidemia lá em Santa Cruz de la Sierra, e ele pede a oração da igreja, oração pela saúde de Sara, a jovem da sede aqui da nossa igreja, precisa das orações. E pelo Clebson, irmãos, o médico já deu um parecer final
não está bem, não está bom, a perspectiva é muito mal, mas o nosso Deus é médico por excelência. Ele pode inverter, reverter a situação do Clebson. Oração pela saúde de Jair Moreira Lima, avô da irmã Pâmela lá em Fátima do Sul. Oração pela saúde de Vinícius Melo. Oração pelo irmão Ediel, está se recuperando. Pelo pastor José de Souza. Oração pelos enfermeiros do Banco de Sangue do AC Camargo. Amanda, Andréa, Camila, Cíntia, David, Edilane, Paula e Kátia. Oração pela irmã Damiana. Oração pelo irmão Jonas Badaró. Oração pela saúde de Reginaldo Machado, pela irmã Sandra Reis e família, por Paloma, tio e filho, familiares da irmã Fátima. Oração por Sara, filha da irmã Alzira, está passando por exames e precisa que oremos por ela. Pelo pastor Luiz Ricardo de Osasco, irmãos, não deixamos de orar pelo pastor Luiz Ricardo, não posso esquecer disso, ele foi nosso pastor aqui, amém, irmãos? Oração por Selma Euculano, está se recuperando de cirurgia. Oração pela saúde de Juca, pai da mãe Jéssica. Oração por Tereza Cristina, ela pede oração também pela família. Oração pela saúde de Marina Piffer e Guilherme Trovo, precisa das orações. Os irmãos que querem oração, alguém tem causa na justiça, vem para frente. Alguém tem algo insolúvel, vem para frente. Alguém está com alguém doente na família, vem para frente. Se você também está doente, vai fazer exames, está no suspense. Deus está na frente para derrubar esse gigante nessa hora, viu? Vem à frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Por gentileza, vem à frente receber a oração. Abra sua mão assim e diga: o maior do que esse gigante que tem me afrontado é aquele que está dentro de mim. Glória a Deus. Você que está acompanhando pelas redes sociais também, bendito Deus e eterno Pai, aqui estão teus filhos, Senhor, que ouviu a tua palavra e veio aqui, Senhor, com fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquelas coisas que esperamos. E o teu povo tem fé que esse gigante que tem afrontado em todos os âmbitos da vida deste homem e desta mulher, ele vai cair por terra hoje, já caiu por terra. A solução, a vitória está chegando na vida deste homem, desta mulher. O gigante que tem desafiado no âmbito sentimental, o gigante que tem desafiado no âmbito conjugal, esse gigante que tem desafiado no âmbito físico, esse gigante que tem desafiado no âmbito financeiro, no âmbito familiar, no âmbito emocional, no âmbito espiritual, ele está sendo vencido pelo poder do nome de Jesus. Fecha tuas mãos, receba a tua vitória. Você que está aqui, você que está acompanhando pelas redes sociais, toda enfermidade seja sanada, da planta do cabelo à planta dos pés, vai tocando nesta vida, meu Senhor, vai arrancando essa hérnia, esses tumores, esse câncer maligno, vai tocando agora e dando a cura, em nome de Jesus. Vai abrindo as portas que estão fechadas, vai, meu Pai, quebrando os laços, desatando os nós e dando vitória. Este homem e esta mulher, receba a tua vitória agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, deixar aqui o meu abraço ao pastor Ares, viu? Estou vendo ele ali, ó. Pastor Ares, a nossa irmã missionária Vilma, que Deus te abençoe grandemente, aleluia. Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que disse assim: olha, Abraão, não temas, porque eu estou contigo, viu? E bênçãos eu tenho para te dar, aleluia.
Oh, aleluia, diz a palavra do Senhor que Isaac era famoso até no seu caminhar. Aleluia. Um dia em Beceba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltava a andar. E vai que Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram então, ali conseguiram chegar, naquele lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiado, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, dos planos de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faça nada ao filho seu, portanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Meu filho, o cordeiro para si. Aleluia. Deus proverá. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Bom estar nesse lugar, irmão. Deus é fiel. Deus falou conosco nessa tarde. Os irmãos veem que quando Davi viu Golias, Davi correu. É o encontro do homem. Ele não ficou parado, não, ele correu. Então você corra também em nome de Jesus. Oremos. Querido Salvador Jesus, como é bom te servir, Senhor. Mesmo nas horas difíceis, como é bom te servir.
porque Tu és bom, Tu és um amigo, é um consolador, é um chegado. Ó Senhor, queremos Te agradecer pelos louvores dessa tarde, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Agora, Senhor, leva nós na Tua paz. Dá, Senhor, resto de tarde na Tua presença. E os internautas, Senhor, aqueles que aceitar Jesus, Senhor, faça eles dobrar o joelho e confessar que o Senhor é Deus, e que nesta tarde foi decretada a falência desse gigante na vida do Teu povo. Vai se levantar outro, mas o Senhor continua matando. Toma nas Tuas mãos, me leva nós na Tua paz. É o que nós Te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Há mais de 40 cidades conectadas conosco. Amanhã, 19h30, ensinamento. Membresia está convidada, intimada a estar aqui. Amém, irmãos? Faça assim com a vossa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor esteja conosco e também com os internautas, e todos nós dizemos amém.